Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma aula para vocês. Antes de iniciar o vídeo, queria pedir desculpa para vocês porque na semana passada eu não consegui postar a nossa aula. Aconteceu um imprevisto familiar e eu precisei viajar com os meus pais. Mas hoje estamos de volta. Hoje vamos voltar para nossas aulas sobre Davi. Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre Davi, sobre a fuga de Davi quando ele estava fugindo do rei Saul. E hoje vamos falar um pouco sobre a continuidade daquela história, ok? O nosso texto base está lá em Provérbios 2,6, que diz assim: O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ok? E vamos para a nossa aula. Davi continuou sua fuga, sendo continuamente perseguido por Saul. O rei resolveu ir atrás de Davi pelas regiões montanhosas. Ele não pensava nem por um minutinho sequer em desistir. Mas ele não estava sozinho nessa perseguição. Saul foi acompanhado de 3.000 dos melhores soldados de Israel. E Saul chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou nessa caverna. Até aí, nesse ponto da história, está tudo bem. Mas vocês sabem quem estava lá no fundo da caverna? Isso mesmo. Davi e os homens que o seguiam. Que situação, hein? E agora, o que poderia acontecer? Seria um confronto terrível, nunca antes visto. O pior é que nem Saul e nem seus soldados perceberam a presença de Davi. Então os homens que estavam com Davi disseram bem baixinho para Saul não ouvir. Esta é sua oportunidade. Pessoal, agora Davi poderia facilmente matar Saul. Davi pegou, se agachou bem de mansinho na pontinha dos pés e foi até onde Saul estava. E Davi cortou um pedaço da capa de Saul. E Saul nem percebeu o que havia acontecido. Mas aí a consciência de Davi começou a pesar, arrependido do que havia feito. Davi havia aprendido a depender de Deus. E Davi não queria agir pela sua própria vontade. E ele disse para os seus soldados: Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E pessoal, Davi não queria pecar contra Deus. Ele convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. E eles ficaram bem quietinhos no fundo da caverna, onde não poderiam ser descobertos. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi então saiu atrás dele e gritou: Ô rei Saul! Aí o rei Saul pegou, se virou. E Davi, em sinal de respeito, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e ele perguntou a Saul, porque estava dando ouvido a pessoas que diziam que ele queria prejudicá-lo. Davi revelou que quando estava dentro da caverna com Saul, alguns queriam que ele o matasse, mas Davi se posicionou de maneira contrária a isso. Disse que não faria nada contra o ungido do Senhor. Pegando um pedaço da capa de Saul e mostrando-a a ele, Davi disse: Cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que não pense em me revoltar-se contra o Senhor, nem fazer nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, e mesmo assim eu não o ataquei. E pessoal, Davi havia decidido não fazer justiça com as próprias mãos. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: Você é mesmo meu filho, Davi. E Saul começou a chorar. Saul estava confuso e cheio de sentimentos contraditórios. Ele odiava Davi e sentia ciúmes, mas nesses momentos chamou-o carinhosamente de meu filho. Como é terrível a condição da pessoa que se afasta dos propósitos de Deus. Saul admitiu seu erro em procurar matar Davi. Ele percebeu que a atitude de Davi foi melhor do que a sua própria atitude. Se Davi quisesse, poderia facilmente ter tirado a vida de Saul. E Saul abençoou a Davi por sua atitude. Por fim, Saul admitiu que Davi viria a ser rei de Israel e que seria um reino firme em suas mãos. Nesse momento, Saul pediu para Davi preservar os seus descendentes, para que o nome de sua família não fosse esquecido. E Davi prometeu. Então Saul foi para casa e Davi e seus homens voltaram para a fortaleza. Por essa ocasião, Samuel, o profeta de Deus, morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa, em Ramá.
Davi estava aprendendo como ser um rei, justo e fiel aos princípios de Deus. A cada dia ele dependia mais do Senhor e buscava antes de tomar as suas decisões. Davi estava aprendendo como ser um rei justo e fiel aos princípios de Deus. A cada dia ele dependia mais do Senhor e buscava-o antes de tomar as suas decisões. Ser um bom rei requeria de Davi obediência ao Deus Todo-Poderoso e confiança nos seus propósitos. Ele também havia aprendido a fazer o bem, independente da posição da outra pessoa. Ao ter misericórdia de Saul, ele se destacou ainda mais da conduta do rei, que vivia perseguindo-o sem motivos. Ele controlou seus sentimentos quando teve a oportunidade de vingar-se de Saul. Conseguiu controlar também a sua tropa. Isso mostrou que ele era um ótimo líder, respeitado e acatado por seu exército. A vida de Davi não foi fácil. Ele continuou sendo perseguido por Saul, que não descansou desse objetivo. Mas a fidelidade e o reconhecimento do reinado de Saul, mesmo afastado naquele tempo do centro da vontade de Deus, foram os meios pelos quais Saul pôde escapar com vida naquele momento. Aprove a Deus poupar a consciência de Davi, ao mesmo tempo em que poupou a vida de Saul. E o que podemos aprender com a atitude de Davi, hein, pessoal? Não devemos nunca retribuir o mal com o mal, pois desse jeito o conflito só tende a crescer. E pessoal, como a gente viu no decorrer dessa história, Davi sofreu muito mal na mão de Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. Inclusive, Davi saiu daquela cidade, de longe do seu melhor amigo, por conta disso, porque o rei Saul queria matar Davi. E pessoal, nós temos que retribuir o mal com o bem, pois não há nada mais destrutivo do que tentar fazer justiça com as próprias mãos. Quando usamos da misericórdia para com quem nos persegue, dizemos com nossas atitudes de que Deus está no controle das nossas vidas. A bondade e a misericórdia que nos alcançam por intermédio de Jesus Cristo precisam ser manifestada nas nossas relações. Pessoal, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, um coleguinha fala mal da gente, fala mal dos nossos pais, fala mal de alguém que a gente ama, a gente não tem que retribuir isso falando mal, mas sim retribuir falando bem, falando que Deus ama essa pessoa e orando pela vida dela, pedindo para que Deus possa abençoar essa pessoa. Nós devemos retribuir o mal com o mal. Nunca, jamais, pessoal. As nossas atitudes revelam que Deus ama a gente, que Deus mora em nossos corações. E, quando alguém fizer mal com você, não retribua com mal essa pessoa não, tá bom? Ore por ela, diga que Deus a ama, fale com seu papai e com sua mamãe o que está acontecendo, tá bom? Mas nunca, jamais retribua o mal com o mal. Que Deus abençoe vocês e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais esse dia de vida, Pai. Muito obrigado por esse domingo, por essa manhã de domingo, que nós podemos aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. Muito obrigado pela essa palavra abençoada, Pai, sobre Davi, e sobre Davi ter poupado a vida do rei Saul naquela caverna, Deus. Que nós possamos aprender a não retribuir o mal com o mal, mas que nós possamos aprender a amar as pessoas, independente das circunstâncias, independente da situação, Pai. Mesmo que muitas vezes seja muito difícil, e que a fúria e que a raiva enche os nossos corações, mas que nós possamos nos esvaziar de toda essa ira e de toda essa raiva, Pai, e nos voltar a Ti, nos voltar ao Seu amor, Pai. Guarda as nossas vidas e nos abençoe no decorrer da nossa semana. Em nome sagrado do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. E é isso, pessoal. Boa semana. Tchau!